E aí, olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal de programação, tá certo? Meu nome é Roberto Júnior. Se você está caindo de paraquedas aqui e nunca programou na sua vida, mas tem um sonho de ser programador, ou pelo menos fazer alguma coisa, brincar com isso, você está no canal certo. Esse é o primeiro vídeo, por isso que ele fica nessa descrição aqui sempre, fica sempre aparecendo aí, porque para incentivar você a conhecer esse mundo novo de programação, tá? E nesse vídeo a gente vai aprender coisas interessantes. Você vai aprender a fazer o seu primeiro programa, né? Aqui, ó, prog. Você vai aprender a botar a sua primeira linha escrita ali, ó, Olá Mundo, tá certo? Eu vou te dar o passo a passo para você fazer agora no seu computador, sem entender nada de programação, tá? Porque a gente, quando vai aprender programação, a gente sofre um pouco com essa questão de linguagem, né? É muita informação técnica e por a gente nunca ter visto nada disso, a gente sofre um pouco. Então aqui, na verdade, eu vou te ensinar como você baixar o programa para que você possa rodar essa programação dentro do seu computador, tá bom? Então vamos lá, como é que eu vou fazer aqui agora? Para a gente começar a parte de programação, é muito interessante você ficar sabendo o seguinte: nós vamos utilizar a linguagem PHP, tá? Mais na frente eu explico, vai ter outros vídeos falando sobre isso, tá bom? E o que a gente precisa para rodar um programa dentro do nosso próprio computador? Por exemplo, aqui o meu navegador, né? E nesse navegador eu vou colocar como se fosse minha máquina local, e aí ele vai dizer que não pode fazer nada. Olha lá, ó, não consigo chegar a essa página. Então você precisa rodar, né? Você precisa ter uma máquina, um servidor rodando, né, o PHP. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar aqui, é muito simples, tá? A gente vai utilizar aqui de dois programinhas. Um chamado Champ, tá? Que é onde fica os servidores, né? O Apache para rodar, e eu vou explicar tudo isso, você não precisa aprender nada disso agora. E também o PHP. E você vai utilizar o bloco de notas, esse que eu estou escrevendo aqui, o famoso Notepad, tá? Para poder fazer o seu, criar o seu arquivo, né, de programação. Então eu estou falando de uma fórmula bem simples para você entender que vai precisar desses dois aqui somente para executar o seu primeiro comando em programação. E daí para frente você se desenvolver, tá bom? Então vamos fazer o passo a passo aqui. Ó, o primeiro dele é o Champ. Vamos baixar esse Champ. Então vou vir aqui, ó, vou botar no Google para você ver, ó, Google. Estou fazendo como se fosse na sua máquina. Você vai fazer exatamente isso. Então, ó, pode botar assim, download Champ, ou só colocar, se você quiser, Champ, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, o Champ, tá vendo? Installer and download, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, clica em cima dele, aqui ele mostra o Champ, tá vendo? Apache, o MariaDB, o PHP e o Perl. Calma aí, a gente não vai utilizar tudo isso, a gente só vai utilizar o Apache e o PHP inicialmente. Então aqui você escolhe como você quer baixar, ó, se é para Linux OS X, que no caso a Apple, né? Ou se é para Windows. No meu caso aqui o Windows, eu vou clicar nele aqui, ele vai dizer assim, ó, incrível, tal, aquela coisa toda, comunidade, seu download será automaticamente, se não clicar você começa aqui, tá? Então eu vou esperar um pouquinho, acho que ele, deixa eu ver se ele vai iniciar. Olha lá, iniciou o meu download lá, vai baixar um arquivo de 150 MB, dependendo da sua internet, ele baixa muito rápido. Então você não vai ter problema nenhum para baixar ele aí. E é muito interessante trabalhar com esse programa, porque você não precisa estar instalando muita fonte, muita coisa. Principalmente para quem está começando. A pessoa que está começando sofre um pouco por conta disso. Fica, caramba, eu tenho que instalar isso, instalar aquilo, eu não entendo muito. Então, a melhor coisa do mundo é você começar de forma fácil e depois você vai aprofundando, né? Aprendendo mais coisas. É isso que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, tá? Te dando um primeiro start para você começar a programar. Então, ó, ele baixou aqui, eu estou terminando, ele está fazendo uma verificação para ver se o arquivo é confiável, não é? E daqui a pouco ele vai liberar para mim dizendo que está ok. E aí eu vou começar a instalação dele para você poder ver como é que funciona isso aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá, abrir arquivo, vou minimizar essa tela aqui, porque agora ele vai começar a abrir o arquivo, então vamos instalar ele aqui para a gente ver. Olha lá, ó, tá vendo?
é muito simples. Ó, aqui tem uma mensagenzinha de importante só para você ler, entendeu? Ativação do seu sistema, pode haver uma restrição do seu Windows, coisa desse tipo, mas é muito raro isso. Tá? Eu vou dar OK e aí ele começa a perguntar as coisas, ó. Bem-vindo ao Champ, né? Aí ele diz aqui o que é que você não vai mexer em nada, tá? Não precisa mexer em nada, é só dar Next. Deixa aí que tá tudo que a gente precisa tá aí. Então, o diretório que você quer colocar o seu Champ, né? O seu programa. Lembrando, esse diretório é importante para você saber qual pasta vai ficar tudo instaladinho. Eu já tenho o Champ instalado nessa pasta, né? Então deixa eu botar aqui, ó, Champ New. Só pra gente... Pronto, a linguagem que eu quero utilizar, então agora eu dou Next. Olha que coisa simples, só perguntou o diretório praticamente e a linguagem. O resto você não mexe em nada. Se você nunca instalou o Champ, na verdade ele vai fazer o que? Ele vai colocar naquele diretório, é só dar Next, entendeu? Não tem problema nenhum. Então vamos esperar ele fazer a instalação, eu vou adiantar esse vídeo para que ele não fique muito pesado para você aí, tá? Bom, ele está concluindo aí, tá certo? Demora um pouco para ele instalar os pacotes, tudinho, configurar. Ele agora está fazendo a conclusão para a gente testar e verificar se foi realmente instalado, né? O Champ. A gente precisa fazer esse teste antes de mais nada, para que a gente tenha certeza de que os nossos servidores, né, o PHP, o Apache, que é o que a gente precisa, ele realmente está rodando. O que é exatamente o Apache? O Apache é um servidor HTML, tá? Onde você consegue criar páginas em HTML e executar no seu navegador, tudo feito na sua máquina, tá bom? No futuro você vai aprender a fazer isso na nuvem, para que todos possam ter acesso, mas você precisa aprender na sua máquina para que você possa começar a programar na sua máquina e depois entregar o software pronto, o código pronto, entendeu? Então, o que acontece é, o Apache ele serve para rodar página HTML. Dentro desse servidor Champ tem o Apache e o PHP. O PHP é a linguagem de programação, tá bom? Que a gente vai utilizar, uma linguagem de programação que a gente costuma chamar de back-end, mas calma, eu vou explicar tudo isso. Back-end é uma linguagem que roda no servidor, tá? Ele não roda na máquina do cliente. Mas tudo isso você vai aprender mais para frente. O que importa agora é que você tem que entender que você está utilizando do HTML para que rode a página e você está utilizando do PHP para executar comandos nessa página, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele terminou aqui, completou, vou finalizar, finalizei, ele agora vai abrir o meu painel. Esse é o painel do Champ, tá? Só que aqui, ó, você vê o Apache, você vê o MySQL, o FileZilla, que é um programinha para transferência de dados, né? O Mercury e o Tomcast, tá bom? Bom, por que não aparece o PHP? Porque o PHP ele está incutido, ele está colocado dentro do Apache, tá? A linguagem de programação PHP. Então, só para você entender, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu fizer aqui agora, eu vou fechar essa página aqui, vou voltar para essa página aqui. Tô com internet, certo? Normal aqui, ó. Estou com internet normal. Para que eu possa rodar uma página no meu computador, eu coloco uma coisa no nosso navegador, no endereço, você coloca assim, ó, endereço, você coloca localhost, tá? Ou 127.0.0.1, você coloca no seu navegador. Vou pegar localhost aqui e vou colocar. Se existir algum servidor de páginas de HTML, ele vai abrir para você alguma coisa. Se não existir, ele vai dizer que não está funcionando, não consigo localizar. Então, ó, vou dar Enter aqui, ele vai ficar procurando, ó, ele está procurando e vai dizer assim, ó, não consigo achar essa página. Por quê? Porque nós baixamos o Apache, e o Champ no caso, mas não rodamos ele. Então, você vai ter que vir num painel aqui, ó, você tem que startar, tá vendo aqui? Start, aí você clica em Start, agora ele está amarelinho, ó, agora permitir, né, porque o seu Windows grita logo, ó, permitir sim, aí o Apache está aqui, ó, rodando na porta 80443, tá? Depois eu explico isso melhor, fica tranquilo. Eu vou minimizar aqui, vou vir novamente, não vou mexer em nada, localhost, vou dar Enter, e aí agora ele me diz, olha, agora eu achei um servidor rodando de HTML, e aí ele faz logo a propaganda, né? Champ, Apache, Marai, PHP, Perl, bem-vindo ao Champ.
para o Windows, tal, aquela coisa. Então eu já tenho rodando o Apache ou PHP, tá bom? Então, como que a gente vai fazer agora? A primeira parte a gente já concluiu, que é o que? Instalar o XAMPP, como eu falei. A segunda parte é a parte de bloco de notas. Você vai ver como é simples você conseguir programar de forma simples, tá? Então vamos lá, vou abrir o bloco de notas novamente para você ver. Vou minimizar isso aqui, vou minimizar aqui. E agora eu vou abrir novamente o bloco de notas. Para quem não sabe, é o Notepad, né? Bloco de notas. Você pode usar outros programas? Pode. Mas por que eu estou usando o bloco de notas? Para você não baixar outro programa. Começa do simples. Quando você entender o sentido, aí você parte para pegar novos programas para que você possa desenvolver melhor a sua linguagem. A gente vai falar isso mais na frente. E aqui sempre eu estou evitando falar termos técnicos, tá? Para que você que está começando entenda da melhor forma possível que é a programação. Então vamos lá. Aqui eu vou criar um arquivo, tá? Para que seja interpretado pelo PHP e exibido na minha tela do navegador, né? Então vamos lá. Chegando aqui, ó, vou botar aqui. Eu preciso nesse arquivo, na primeira linha, eu preciso informar que ele é um arquivo de programação em PHP. Então começa assim, ó. O sinalzinho de menor, né? Esse sinal assim, né? No caso, não sei como é que você está vendo aí na sua tela, é o sinal de menor. Vou até botar maior aqui para você ver. Ó, menor, interrogação, PHP. Esse é o código inicial do PHP para informar o arquivo que ali tem códigos de linguagem de programação em PHP. Então aqui dentro agora eu posso escrever tudo que for para PHP. E aí eu vou dar um comando que é um comando chamado echo, tá? Echo, só isso, não é sem o H não, tá? Tem muita gente que erra assim, ó, echo, é com H, tá? Echo é um comando que você dá para você exibir algo na sua tela, tá certo? Na sua tela, um retorno, alguma coisa assim. E aí a gente tem o hábito de sempre que trabalha programação, né? Todo desenvolvedor, ele tem o hábito de fazer isso. A primeira linha de comando que a gente dá para testar, para saber se está tudo certo, isso às vezes até tem gente que diz que é um mantra, tem gente que diz que isso aí é o inicial, tem que colocar isso de todo jeito para dar certo o programa. E aí a gente não vai questionar essa parte. A gente coloca o texto que a gente quiser aqui, ó. Mas eu costumo colocar Olá Mundo e fecho aspas. Preste atenção nesse comando, é interessante. Nós temos o echo aqui, é para exibir alguma coisa. Exibir o quê? Eu coloco entre aspas para dizer que eu estou mandando um conjunto de caracteres, tá? Olá Mundo. Eu poderia colocar Olá Mundo, 1, 2, 3, 4, 5, tudo isso vai aparecer, ó, tá? Eles vão como caracteres para sua tela. Olá Mundo. Eu preciso terminar a linha do echo colocando ponto e vírgula, tá bom? Eu coloco o ponto e vírgula aqui e aí eu digo a linguagem de PHP dizendo, olha, meu comando echo termina aqui. Tá? Eu poderia continuar, poderia colocando outras coisas, mas a gente vai ver mais na frente. Então aqui, ó, eu venho e dou Enter e venho para cá e fecho aquele bloco de PHP que eu estou usando. Se eu der um comando aqui fora, echo Olá Mundo, do mesmo jeito, o que vai acontecer? Quando eu for exibir isso na tela, ele não vai interpretar isso aqui como um comando dado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Olá Mundo, ele não vai interpretar isso como um comando dado dentro do PHP. Ele vai interpretar tudo isso como se fosse para exibir na tela, tá? Então eu vou deixar sem ele aqui, depois a gente faz esse teste, tá bom? Ó, vou salvar esse arquivo, presta atenção agora, isso é muito importante, tá? Lembra aonde eu salvei o meu XAMPP? Lembra? Então, ó, salvar como, eu botei XAMPP, né? Eu vim em XAMPP, cadê ele? Aqui, ó. Cadê? XAMPP News, tá vendo? Não foi o outro não, esse era o diretório antigo do meu XAMPP antigo que eu tinha, que eu tive que apagar para mostrar a você como é que funciona. Então, ó, XAMPP News, aqui, ó. Aí aqui você vai ver vários diretórios, tá? Vários diretórios. Você precisa ir no diretório cadê ele? Passei, htdocs. Esse diretório é o diretório que o XAMPP usa como um diretório raiz para exibir alguma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, htdocs, e aí ele tem várias, tá vendo aqui, ó, vários diretórios. Você não vai mexer nisso. Você vai salvar aqui dentro agora. Você pode salvar como index, se você quiser, index.php,
tá? É muito importante você colocar a terminação final PHP. Salva. Ó, ele já existe lá, inclusive, o index PHP. Ó. Vou fazer diferente. Não, vamos deixar o index PHP. Index PHP. Salvei. Olá mundo. Tá vendo? Então, você pode colocar qualquer nome aí que você quiser, tá? No nome do arquivo. Desde que o nome que você colocou, você vem aqui em cima e coloque o que você colocou, né? Por exemplo, se você colocou Roberto PHP, prog PHP, exercício PHP, você tem que colocar aqui em cima para ele saber que você está abrindo aquele arquivo. Quando você usa o index, tá? Dependendo da tua configuração, você não precisa colocar nada, você só coloca localhost e ele vai identificar que seu index é o arquivo que você quer rodar. Então eu vou vir aqui agora, dou enter e ele exibiu Olá Mundo ali, ó. Tá vendo? Ele só exibiu o que está dentro do meu, cadê? Dentro do meu eco, tá? Agora, se eu tirasse ele de dentro do PHP, o que aconteceria? Olha o que vai acontecer. Vou salvar novamente e vou atualizar a página aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele pegou Olá Mundo, que é o normal, para exibir, e colocou depois disso eco Olá Mundo, ponto e vírgula. Por que ele fez isso e não do primeiro jeito? Porque quando você colocou fora do PHP, do código, né, do bloco de código do PHP, você está dizendo que isso aqui são caracteres normais. Ele não vai executar esse comando echo. Ele vai mostrar como se fosse o normal. Você está mostrando coisas ali na tela. Então, ele está mostrando tudo. Já nesse caso, dentro do bloco, ele está mostrando apenas o que lhe interessa. Tá certo? Então, isso é muito importante para que você entenda que todo o código que você for desenvolver dentro da linguagem PHP, ela precisa estar dentro desse código aqui. Eu preciso terminar com esse fechamento do bloco aqui? Não preciso. Se for final de linha, você não tem mais nada para baixo, você pode deixar assim, ó. Salvar, vou atualizar a página, ó, ele executou do mesmo jeito. Tá vendo? Por quê? Porque ele interpreta que dali para baixo é tudo PHP, como não tem mais nada, então a gente utiliza, deixa aberto. Eu costumo, para não perder, né, como é que eu posso dizer assim, não perder o hábito, eu costumo utilizar. Por quê? Porque aqui embaixo eu posso colocar outras coisas em HTML, em JavaScript ou sei lá o que, são outras linguagens de programação. Tá bom? Bom, mas aí o que eu te aconselho a fazer agora? Começa a brincar com isso aqui, tá? Olá mundo, vírgula, meu nome é Roberto, pronto, aí salva, começa a brincar com isso, salva, que aí você começa, olha lá, olá mundo, meu nome é Roberto, tal. Então você já fez o seu primeiro programa, já pode se orgulhar dizendo que você fez a sua primeira linha de comando executado em PHP dentro do Apache, né, na sua máquina. Então, a partir de agora, o mundo se abre para você. Por quê? Porque a partir de agora você começa a conhecer os códigos. Olha que coisa simples, tranquila. A gente baixou. E outra coisa, a gente nesse vídeo baixou o Champ. Daqui para frente não precisa mais baixar nada, já está pronto. É só aprender agora a linguagem PHP, tá? É uma linguagem moderna, é uma linguagem ainda muito utilizada, é uma linguagem simples, tá? E você consegue fazer muita coisa com PHP, tá bom? Então, essa foi a aula explicando para você como você fazer o seu primeiro código, tá? Aí na sua máquina, tá certo? A gente se vê na próxima aí. Se você gostou, comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostariam de aprender, mas acham que programação é uma coisa complicada e difícil. Aqui a gente vai tentar falar num nível bem tranquilo, que todos entendem, nada de muita coisa técnica. Claro, vai ter momento que a gente precisa falar um pouco técnico, mas com certeza quando eu falar aqui alguma coisa técnica, você vai perceber que você já tem noção sobre o que eu estou falando, tá bom? Se eu chegar aqui agora, depois que você assistir esse vídeo e falar assim, olha, você está rodando aí o Apache, o PHP na sua máquina, hoje você já sabe nesse exato momento o que eu estou falando, né? Se eu falasse isso no início do vídeo, você não entenderia, né? O que está falando aí? Ah, você está rodando o Champ aí, o echo, você está dando o comando echo dentro do bloco PHP. Caramba, que coisa complexa. Hoje não. Hoje você já sabe, agora, nesse exato momento, você já sabe o que eu estou falando. Então, aos pouquinhos a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Esse canal ele foi criado, por quê? Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas e ensinar. Então,
Sempre tive essa vontade de passar mais informação sobre programação, tá bom? Então essa é a minha primeira aula desse canal. Se você gostou, se inscreve nele e vamos para frente.